Oi, gente! Nós estamos de novo no ateliê do curso de artes da UFAM. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a pintura em geral. Agora nós vamos focar nesta apresentação as características da pintura artística. E eu pergunto, o que caracteriza uma pintura artística? O que determina uma pintura é artística ou não? Muitas vezes, na publicidade, por exemplo, existe a pintura publicitária, que pode se utilizar da pintura artística para passar uma mensagem. A diferença básica que eu vejo, assim, no meu ponto de vista, é que o pintor artístico ou a pintura artística não tem compromisso de passar uma mensagem exatamente fiel àquilo que ele está tentando transmitir. Exemplificando assim, na publicidade, o publicitário tem que passar uma mensagem para atender e atingir aquele público-alvo da publicidade, vamos supor, de persuadir o público para vender aquele produto. Então a mensagem dele tem que ser bem clara. Na pintura artística, o artista não tem esse compromisso. Ele pode fazer uma pintura abstrata e cada um vai fazer a sua interpretação daquela mensagem. Esse é um diferencial, que tudo é pintura, pintura de parede também. O artista, quando pinta a parede, pinta exatamente para dar um clean para o arquiteto, para dar uma ideia de limpeza no seu ambiente. E essa é a finalidade da pintura de parede. Ela pode ser usada na pintura artística desde que seja uma instalação, vamos dizer assim, uma instalação numa Bienal. Você pode usar a pintura de parede dentro daquela instalação com uma outra finalidade. Eu compus aqui os elementos de xícaras, ou pode ser qualquer objeto que você pode, em casa mesmo, escolher um local, criar garrafas, xícaras, são exercícios que são objetos que têm formas geométricas básicas, né? Praticamente cilíndricas ou cubo. E aqui na tela eu vou dividir o espaço aqui para fazer os exercícios que vocês irão praticar, lógico, individualmente na tela de vocês. Então vamos iniciar o esboço dando exemplo de como esboçar. Se a pessoa, o aluno aí não tem uma segurança, ele pode esboçar com lápis ou com um pincel, pode marcar, né? Vai não evitar usar borracha, porque a nossa tinta vai cobrir todo esse esboço. Então aqui eu estou dando exemplo, por exemplo, se eu estou esboçando com o hidrocor. Agora, nesse mesmo desenho, só para mostrar que eu posso, se eu não quiser esboçar com lápis ou com carvão ou com pincel, eu posso usar a própria tinta. Desde que você já tiver uma segurança, você pode pegar um pincel fino, uma própria tinta acrílica, um pouquinho de tinta acrílica. Ela fica bem diluída. Serve para mim já também fazer o esboço com ela mesma. Ó, o exemplo aqui. Ela está bem diluída a tinta, só para começar a fazer os esboços, né? Então você pode usar também esse recurso, desde que já tiver uma segurança, você pode ir esboçando sem se preocupar em apagar, em corrigir, porque a correção você faz aqui mesmo na hora de jogar a tinta. Então esse aqui é o nosso pires de uma elipse. Lembra do desenho que na perspectiva toda a circunferência fica essa elipse. Então dei o exemplo de como esboçar. Olha, você pode criar os primeiros traços, evitar sempre usar a borracha. Isso eu recomendo porque a borracha às vezes dá uma insegurança, a pessoa fica apagando, corrigindo. E na tela não há essa necessidade porque a nossa tinta ela é consistente, opaca e grossa, a camada, ela vai cobrir toda essa área de esboço. Importante em todo desenho de natureza morta é colocar a linha do horizonte. O que seria a linha do horizonte aqui nos objetos? Seria aquele final da mesa, aquela linha do final da mesa. É importante colocar para o objeto não ficar suspenso no ar, né? Tem uma base ali, seria isso aqui.
a linha do horizonte. Numa paisagem seria a linha do horizonte. Aqui eu estou definindo essa linha que é o limite da mesa. Então, como o nosso modelo lá, que são as xícaras, são praticamente brancas, eu estou botando a tinta branca. A tinta acrílica é a base d'água, é bom você estar sempre com a água molhando o pincel. Existem alguns pintores que eles iniciam muito pelo fundo e depois eles trabalham a parte da pintura. Eu vou trabalhando aqui os dois ao mesmo tempo para mostrar mais agilidade e rapidez. Se fizer o fundo, nós teríamos que esperar secar. Olha as pinceladas como eu passo aqui nesse fundo aqui do desenho, da pintura, do nosso modelo. Eu estou fazendo as pinceladas aqui mais soltas, deixar esses efeitos mesmo do pincel, porque são texturas que você pode criar na hora da pintura. Vamos supor, a nossa mesa aqui, nosso apoio, é um ocre. Tomar cuidado quando for usar o preto, que o preto ele escurece, usar com muito cuidado, vou botar um pouquinho de preto aqui, que é onde eu vou começar a dar a sombra que precisa, né? Todo objeto produz uma sombra. Então eu produzi aqui com preto um tom de cinza, para começar a dar aquele efeito de volume aqui embaixo. E um dos exercícios também para iniciar, eu peço para fazer sempre com pincel largo mesmo, para depois pegar o fino para dar o acabamento. É para exercitar com pincel largo, a pessoa desenvolve mais esse manuseio do pincel. Agora eu vou começar a usar um pincel mais fino, né, o branco, para poder dar o acabamento. Aí esse detalhe aqui que a tela ainda não está seca, você pode usar esse dedinho aqui, olha, como apoio, é um recurso. Você pode também trabalhar assim, olha, bota uma vareta ou um pincel como apoio, para te poder apoiar aqui e dar acabamento. Acabamento quando é detalhe de linhas. Pode ser uma varinha, pode ser um pincel maior aqui, ó, apoiando. A minha mão tem um apoio aqui para poder dar um acabamento.